CNJ aprovou uma resolução que muda um pouco os termos do divórcio consensual no cartório. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Laís Deben, advogada, especialista em Direito Internacional de Família, e aqui nesse canal eu busco democratizar o conhecimento, te passar tudo que eu sei aí, toda a minha experiência nessa área jurídica para te ajudar a tomar as melhores decisões na tua vida e na vida da tua família. Então, se você se interessa sobre o tema, já me segue aqui pra gente se manter conectado. Me segue no Instagram também, que lá eu tô bem ativa com a galera, sempre conversando sobre o assunto, e vai ser muito legal te receber lá. E agora vamos pro vídeo, que é um vídeo muito pedido pelos meus clientes e internautas, que é o vídeo sobre o divórcio online. Afinal, como é possível, como é feito, quando é possível, e tudo isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então, bora lá, que é hoje que você vai entender tudo sobre esse tema. Após a pandemia, a gente viu no Brasil uma transformação digital da justiça. Agora os processos são 100% de maneira online. Tanto os processos da justiça comum, que é a justiça onde você precisa ir para o juiz, quanto os processos que podem ser feitos no cartório. Agora, essas duas opções estão 100% online e você não precisa mais se locomover ou gastar dinheiro com passagem aérea, hospedagem, etc., para resolver problemas no Brasil com relação à justiça. Especialmente com relação ao divórcio, atualmente a justiça brasileira ela tem acelerado muito mais o processo, claro, devido à alta demanda e devido ao aperfeiçoamento mesmo de como é feito esse procedimento. Atualmente existem duas formas de fazer esse divórcio no Brasil, né? Tanto na via judicial quanto na via cartorária, e é sobre essas duas formas que a gente vai conversar aqui para você entender quando cada uma é possível, em que caso elas são recomendadas para qual casal. Ou seja, independente do caso de divórcio, sendo ele judicial ou extrajudicial, é possível realizar de 100% online. É claro que um processo como esse, especialmente os processos que envolvem imigrantes, eles precisam ser feitos por um advogado especialista. Eu digo advogado especialista por quê? Porque o direito dos imigrantes ele é um direito bem específico, que ele precisa levar em consideração as leis nacionais e as leis internacionais. Então, um advogado de família talvez não consiga te ajudar com relação a essas questões internacionais, que o advogado internacionalista de família com certeza vai conseguir te ajudar. Então, primeira coisa, para realizar um divórcio internacional e online, você precisa contratar um especialista no assunto para que tudo seja feito da maneira mais rápida e menos burocrática possível. Outro ponto bem importante antes da gente falar sobre os tipos de divórcio online é você entender que para brasileiros que vivem no exterior, muitas vezes não é possível fazer o divórcio apenas em um país. Ele precisa, que a gente fala de um divórcio fragmentado. Por que fragmentado? Porque existem questões que só o juiz brasileiro vai poder tratar e questões que só o juiz internacional vai poder tratar. Então depende muito de onde você mora, o que precisa ser tratado nesse divórcio, quais são as questões aí do caso à parte, mas, por exemplo, os casais que estão residindo no exterior, mas que têm bens no Brasil, como casa, empresa, etc., precisam realizar o divórcio constando esses bens do Brasil no Brasil, porque apenas o juiz brasileiro tem o poder de decidir sobre esses imóveis, essa empresa, etc., porque está em território brasileiro. Mas, enfim, como eu falei, cada caso é um caso, você precisa consultar o seu advogado aí de confiança para ele te explicar no seu caso se vai precisar ser fragmentado ou se dá para fazer só no Brasil ou enfim se dá para fazer só no exterior. Como eu já expliquei em um vídeo anterior, existem alguns tipos de divórcio. Eu vou deixar o link aqui para vocês acharem esse vídeo que eu explico certinho quais são os tipos de divórcio e em quais casos esse divórcio é indicado, mas basicamente para vocês entenderem existem dois grandes tipos de divórcio: os divórcios
judiciais e os divórcios extrajudiciais. O divórcio judicial é aquele divórcio que é o divórcio litigioso. Esse nome já fala, é um divórcio que tem briga entre o casal, e daí essa briga pode ser com relação a bens, com relação à guarda, com relação a qualquer esse tipo de coisa, que é o divórcio que só vai poder ser resolvido pelo juiz. Então, se não houver acordo entre o casal com relação a alguma das questões do divórcio, esse divórcio vai precisar ser feito na via judicial, que também pode ser feito de maneira online. Atualmente, os tribunais do Brasil, eles estão todos online. Os divórcios dá para ser feito mesmo não estando em território brasileiro. Então, é uma opção, mas também, apesar de ser online, é uma opção mais cara. Por quê? Quando tem briga, envolve o juiz, envolve pagar custas do juiz, envolve pagar 2 advogados, envolve o desgaste emocional que gera todo esse processo, porque a gente sabe que o processo do divórcio, ele é um processo muito complicado internamente, e levar um processo para o judiciário também gera muitas questões financeiras. Então, apesar de ser possível ser feito online e reduzir esses custos com relação à passagem, com relação a hotéis, etc., ainda assim é a opção mais cara, porque envolve muito tempo também, né? Então, é um desgaste e um dinheiro gasto por um certo tempo até que isso seja resolvido. Mas isso pode ser resolvido, tá? E isso pode ser resolvido de maneira 100% online. O segundo tipo de divórcio, que a gente chama de divórcio consensual, é o divórcio que a gente consegue fazer diretamente no cartório. E daí é aqui que existe a grande mudança feita pelo CNJ na semana passada. Eu digo na semana passada porque agora eu tô gravando dia 28 de agosto, eu acho, de 2024. E no dia 20 de agosto de 2024, o CNJ aprovou uma resolução que muda um pouco os termos do divórcio consensual no cartório. Porque antigamente o divórcio consensual feito no cartório era só para os casais que não tinham filhos. Ou seja, se você tinha filho, você era obrigado a passar pelo juiz. Agora não. Agora, mesmo os casais que têm filhos menores, esse divórcio pode ser feito diretamente no cartório. O que melhora muito, pessoal, essa questão do custo, porque não vai ter todo o custo do judiciário e vai poder ser resolvido também de uma maneira muito mais rápida. A única questão é que esse casal que já tem filhos menores, mesmo que eles tenham um consenso com relação à guarda, pensão e etc., essas questões das crianças, elas precisam ser feitas anteriormente. No caso aqui dos imigrantes que estão no exterior e que as crianças já moram há mais de 12 meses no exterior, sempre que a criança está há mais de 12 meses num país, a guarda dela vai precisar ser resolvida naquele país. Por exemplo, se você é brasileira e foi com o seu filho e com o seu marido para o exterior e daí vocês decidiram se separar depois de 2 anos morando fora, ainda assim o juiz que tem competência para decidir essas questões da guarda é o juiz que está no país onde você está morando. Então, resolvendo essa questão da guarda no país que você está morando, a gente já consegue pedir o divórcio extrajudicial no Brasil, já contando com essa sentença com relação à guarda e alimentos que veio do exterior. Ou seja, se você deseja se divorciar, tanto quando existem brigas ou quando existe consenso, as duas maneiras podem ser feitas de maneira 100% online. O que você vai precisar é só procurar um advogado da tua confiança que vai realizar esse processo com você, porque por mais que seja feito online, ele é um processo jurídico e que precisa de um apoio jurídico para ser realizado. Eu sei que em alguns países o divórcio não precisa ser feito por um advogado, mas no Brasil ainda todos os tipos de divórcio precisam ser feitos por um advogado. Daí os divórcios que tem litígio, que é os divórcios que tem brigas e tal, a gente precisa de 2 advogados. E nos divórcios consensuais, que é esses do cartório, a gente só precisa de 1, porque os 2 estão em consenso. É claro que pode haver 2, não tem problema, mas se vocês quiserem baixar o custo, pode ser feito só por um advogado. Então, como a gente viu, ambos os divórcios dá para ser feito de maneira online, tanto o divórcio judicial quanto o divórcio extrajudicial. Daí, depende do teu caso, né? Depende se há consenso com relação às questões de divórcio ou não. Mas quem vai poder também ajudar a te decidir qual é o melhor
divórcio, no seu caso, é um advogado especialista no tema. Então, é sempre importante consultar um advogado da sua confiança. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu sempre leio e respondo. Ou se você quiser me perguntar no privado, lá no meu Instagram, eu também estou de portas abertas para receber as dúvidas de vocês. E a gente se encontra por lá. Semana que vem tem mais. E é isso. Um beijo. Até a próxima.